Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Na época em que as pessoas eram oprimidas pela justiça ao fazerem oposição ao governo, chegou em São José do Rio Preto um casal e uma filha fugitivos da polícia. O casal, formador de ideias políticas contrárias à do atual sistema de governo, pretendia sair do país após receber a notícia que fora decretada a prisão deles. Usando nomes falsos, o casal e a menina ficaram na cidade esperando ajuda e novas diretrizes de superiores. Mas durante o tempo de 2 meses, ninguém apareceu para socorrê-los, exceto a polícia que, através de denúncia anônima, chegou até eles e os prenderam. Após a prisão, o casal foi enviado a um antigo hospício improvisado e ficaram ali, tratados como loucos, até serem removidos e enviados para um manicômio em Minas Gerais, onde passariam o resto de suas vidas. A menina morena com olhos negros era chamada de Lara Rinovich, um provável nome falso, pois ela não tinha documentos. Ela foi separada dos pais e levada a um suposto orfanato, e lá ela sofreu muitos anos com os funcionários pedófilos e também com outros garotos que estavam internados ali. Os pais de Lara não foram transferidos, e no lugar onde ficaram internados não havia higiene, os corredores e quartos eram mofados e os internos eram forçados a beberem água do vaso sanitário ou a própria urina para não morrerem de sede. No local, muitas pessoas desenvolviam a tuberculose, e os pais da menina também foram acometidos por aquele mal e, sem receberem ajuda, padeceram com a doença. 8 anos mais tarde, Lara era uma mulher adulta e, embora com a aparência de uma pessoa muito sofrida, ainda atraía os olhares maldosos de homens depravados. Ao ser transferida para o mesmo local onde os pais dela ficaram, Lara continuava a ser molestada e muitas vezes recebia torturas piores do que já havia enfrentado. Dizem que numa dessas torturas, ela enfiou o dedo com uma unha comprida no olho de um agressor e ainda deu uma violenta mordida no rosto do empregado que a segurava. O homem gritou de dor e logo vieram ajudantes que arrastaram a jovem e a trancaram no quarto escuro, sem comida e sem água. Mas a moça foi esquecida no local e, quando lembraram-se dela, já era tarde demais. Em pouco tempo, depois daqueles acontecimentos, o hospício começou a ficar assombrado. Alguns funcionários noturnos diziam que começaram a ver uma menina e 2 vultos maiores atrás dela, que apareciam no fundo de um corredor escuro e forrado de sujeira, diante do quarto onde Lara foi trancada. Os dirigentes do hospital receberam pedidos para isolarem aquele corredor, mas nada fizeram e deixaram tudo como estava. Numa noite, um novato em seu primeiro plantão, enquanto passava perto do corredor assombrado, viu uma menina morena acenando para ele, e ela o chamava. O empregado estranhou que uma menina estivesse ali, mas pensando que a garota era filha de outro funcionário, ele entrou no corredor, que estava iluminado e totalmente limpo. Mas ninguém havia higienizado o local, e a falta de atenção ao detalhe o fez cometer um erro quase fatal contra a própria vida. Enquanto caminhava pelo corredor, o rapaz viu a menina entrando no quarto, e achando que ela precisava de alguma ajuda, ele a seguiu. E ao entrar, ele viu-a deitada numa banheira cheia d'água. A menina acenou para o rapaz aproximar-se da banheira, e ao chegar perto dele, o quarto começou a ficar escuro. A garota sorriu enquanto o rapaz sentiu alguém tocando no ombro dele.
E quando ele voltou-se para ver quem estava parado atrás, notou que era um homem usando vestimentas de louco. E no momento que o empregado do hospício tentou afastar-se, viu que no lugar da menina na banheira estava deitada uma mulher que soltava uma gosma escura pela boca e ao redor dos olhos dela eram escuros. Aquele novato foi empurrado para frente, enquanto a mulher ficou em pé e, agarrando os cabelos dele, arrastou a cabeça do rapaz para dentro da banheira e o segurou no fundo da água. Lutando para escapar enquanto se batia em desespero, o jovem funcionário conseguiu alcançar o tampão e o retirou para esvaziar a banheira. Com a mesma rapidez que o casal surgiu, também desapareceu, abandonando aquele quarto escuro, sujo e fedido, enquanto o rapaz, ajoelhando-se, vomitava a água podre que havia bebido. Ao sair de lá, o jovem e assustado empregado falou aos colegas sobre o ocorrido. Mas, mesmo sabendo que o corredor inativo daquele prédio era assombrado, os amigos dele acharam que ele estava exagerando. E que ele estava molhado porque algum maluco havia jogado água nele. Daquela noite em diante, o novo funcionário evitava caminhar sozinho pelas galerias do hospital. Passando alguns meses, foi a vez daquele enfermeiro que a jovem Lara quase arrancou o olho dele, quando disse que durante uma madrugada, estando ele cansado e com sono, entrou na sala do diretor, trancou a porta para evitar que algum maluco entrasse atrás dele e deitou-se no sofá para descansar. E ele disse que pegou no sono e não sabe dizer se foi um sonho ou realidade quando sentiu uma pessoa sentando-se ao lado dele no mesmo sofá onde ele estava. O enfermeiro falava que no momento que ele abriu os olhos, viu uma bela menina morena sentada perto dele e ela olhava e sorria para ele. A beleza daquela jovem menina era hipnotizadora, dizia o homem, e ela segurou as mãos dele contra o sofá. No mesmo instante, a menina desapareceu e surgiu no lugar dela uma mulher muito feia. Ele falava que tentou escapar, mas a mulher segurava com força as mãos dele e o impediu de levantar-se. Logo, um homem maltrapilho veio segurando uma almofada e colocou a mesma sobre o rosto do enfermeiro, tentando sufocá-lo. Ele disse que batia os pés com força no sofá para fazer barulho e chamar a atenção de alguém. E quando já estava perdendo o sentido, o telefone do escritório começou a tocar. Nisso, os dois fantasmas desapareceram. O enfermeiro falou também que levantou-se tossindo e cambaleando igual bêbado e saiu da sala do diretor e não quis nem saber quem estava chamando no telefone. Os amigos que ouviram a história narrada pelo companheiro ficaram um pouco assustados, mas depois não se mostraram preocupados, pois podia ser uma brincadeira daquele que vivia inventando lorotas. Havia 70 internos do hospital, e eram homens e mulheres chamados de malucos, rejeitados pela sociedade. E naquela noite, eles deram muito trabalho aos cuidadores, e alegando que foram expulsos de seus quartos por um homem e uma mulher, recusavam-se retornar ao leito dizendo que tinham medo do casal que parecia fantasmas. Todos os internos saíram de seus quartos e não queriam voltar. E temendo uma confusão ainda maior, os enfermeiros chamaram os dois vigias do local e pediram para que eles os ajudassem a cuidar dos pacientes. E então foram todos levados ao refeitório. Aconteceu que um dos vigias precisou ir ao banheiro. E ao retornar rápido, os amigos perceberam que ele estava tremendo. Então perguntaram se ele tinha visto alguma coisa. O homem respondeu que enquanto estava no banheiro, ele viu a sombra de alguém passando pela parede. Ele disse também que no momento que estava saindo do local, ouviu barulho de água escorrendo. E voltando para ver, observou que a torneira do lavabo estava aberta. Mas afirmou com certeza que a fechou antes de sair. Enfim, a noite passou sem novas ocorrências. E quando amanheceu, notava-se que muitos loucos estavam dormindo no chão e espalhados pelos cantos do refeitório.
e os que ainda estavam acordados foram saindo e cada um deles foi procurando um espaço no pátio do hospital onde poderiam dormir. Logo o diretor chegou e quis saber o que estava acontecendo. E depois de tomar conhecimento de tudo, o homem riu e disse que todos estavam sendo contaminados com a loucura dos pacientes. Enquanto tomavam café, o telefone da sala do diretor começou a tocar novamente. E os enfermeiros disseram que o aparelho insistiu com a chamada durante a noite toda. Mas eles não quiseram atender, pois temiam que algum doente tentasse fugir na ausência de um dos funcionários. Na verdade, estavam com medo do que poderiam encontrar na sala e mentiram para o diretor. O telefone continuava tocando. E quando o homem foi atender a chamada, ouviu gemidos e gritos que o fizeram lembrar de pessoas que ele viu sendo torturadas no passado. E antes de encerrar a ligação, alguém no outro lado, com voz de menina, disse que havia chegado a hora do diretor. Aquele homem ficou pensativo o dia todo. Não saiu da sala e não conseguiu almoçar. Aquela foi a última vez que as pessoas viram e falaram com o diretor do hospital. Na manhã seguinte, o carro dele foi encontrado abandonado numa encruzilhada. E ninguém nunca soube o que aconteceu. Dizem que nem mesmo os familiares sabem sobre o que teria causado o desaparecimento daquele homem. Depois as coisas começaram a ficar piores no hospício. Os funcionários não queriam voltar ao trabalho e, com a falta de ajudantes, facilitava a fuga de muitos internos. As atividades foram suspensas e o prédio foi demolido para uma reabilitação urbana da área.